Graça e paz, canal Tempo com Deus, palavra de Deus para minha e para a sua vida. Eu te convido a compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que necessitam ouvir a voz do Senhor. Abra a palavra de Deus no Salmos 19, você que tem uma Bíblia aí, abra no Salmos 19 para que juntos a gente possa aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, que diz o seguinte, versículo 3 e 4: Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir as suas palavras até os confins do mundo. Algumas pessoas me perguntam, ou talvez já perguntaram para você o seguinte: como é que você consegue ouvir Deus? A pergunta que eu faço para você: você consegue ouvir ao Senhor? Você tem ouvido aquilo que Ele tem falado a você? Você consegue escutar o Senhor? Muitas pessoas às vezes estão frequentando igrejas ou frequentam programações de igrejas, mas nunca ouviram a Deus falar. E talvez essas pessoas começam a falar: poxa, será que Deus só não fala comigo? Eu vejo as pessoas falando que escutam Deus, que veem Deus falando com ela de maneira íntima, e elas comigo não acontece isso. Talvez você tenha esse pensamento, talvez faz muito tempo que você não escuta a voz do Senhor. E Davi está dizendo aqui que não há linguagem, não há palavras, não se ouve som nenhum. Ele está falando aqui da natureza, ele está falando aqui da criação do Senhor, que nós não conseguimos escutar, nós não conseguimos identificar, mas nós conseguimos entender que toda a criação se faz ouvir, que através da criação do Senhor nós conseguimos ouvir a voz que vai por toda a terra, as suas palavras vão até os confins do mundo. Escute o pôr do sol, escute a natureza, escute as árvores, escute o cantar do pássaro, escute a água caindo, escute, tudo isso é som, tudo isso é som feito por Deus, som dado por Deus. Toda a criação contempla, toda a criação espera, toda a criação está louvando ao Senhor. Nós vemos os pássaros, nós vemos os peixes, nós vemos os animais, todos eles com o seu som nos faz identificar aquilo que Deus criou sobre a terra. Mas Davi aqui não está falando somente disso. Eu não quero falar somente da natureza para você. Eu quero te perguntar: você tem ouvido Deus falar contigo intimamente? O Senhor nos fez 2 ouvidos e uma boca, para que a gente possa ouvir mais e falar menos. Mas a questão é, nós estamos ouvindo ao Senhor? Não estou falando de você ir para o culto somente e ouvir um pregador falar. Eu estou falando de você ouvir ao Senhor falar ao teu ouvido, ao teu coração. E talvez você tenha chegado à conclusão que você não escuta ao Senhor, não ouviu ao Jesus Cristo. Eu tenho uma notícia para te dar. Existe uma forma de você ouvir Deus todos os dias de maneira muito clara. E a forma é a palavra de Deus. A questão é, você tem lido a palavra de Deus? Toda vez que você lê a palavra, é o Senhor falando contigo. É o Senhor falando ao teu coração. O grande problema é que as pessoas não querem ouvir aquilo que está na palavra. O Senhor fala através de sonhos, fala. O Senhor fala através de revelações, fala. O Senhor fala através do pregador, fala. O Senhor vai falar através do seu líder, com certeza vai falar. Mas o Senhor fala intimamente a você através da palavra dele. O meu povo tem perecido porque lhe falta conhecimento. A Bíblia nos fala que nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque ao Senhor enquanto Ele está perto. Jesus nos ensina a entrar no nosso quarto, mas não é somente você entrar no teu quarto, é fechar a tua porta, é você ter um momento de intimidade com Deus. Você quer ouvir o Senhor? Muito além do que a natureza já nos faz ouvir, muito além do que tudo aquilo que o Senhor criou, nos faz entender que Ele é o Deus da criação, que Ele é o Deus que continua falando conosco todo o tempo. Mas a principal forma de nós ouvirmos ao Senhor é a palavra dele. Nós gostamos muito de falar e pouco de ouvir. Nós temos uma geração que não lê a palavra de Deus. Temos uma geração que não tem intimidade com a palavra de Deus. E quer somente revelações, e quer somente sonhos, e quer somente pessoas que dizem: eis que te digo. Eis que te digo agora, de uma forma muito clara. Você quer ouvir a voz de Deus? Palavra do Senhor. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela é comparada a uma faca de 2 gumes, uma espada de 2 gumes, que ela separa juntas e medulas. Ela separa
corpo e espírito. Ela separa, ela faz com que você tenha discernimento daquilo que é do Senhor e que não é. A Bíblia nos fala sobre os bereanos. Os bereanos eram um povo que tudo que se falava na sinagoga, eles conferiam na palavra de Deus. Temos que aprender com os bereanos. Eles ouviam muito mais a voz de Deus, porque tinham conhecimento da palavra. Se nós conhecemos a palavra, nós não vamos ser carregados por qualquer vento de doutrina, não vamos ser carregados por falsos mestres e profetas, não vamos ser intimidados por coisas que não vêm do Senhor. Se nós ouvirmos ao Senhor, hoje, se ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, então você tem que abrir a porta. Primeiro você tem que ouvir, para depois abrir a porta. Que essa semana o Senhor possa falar contigo de maneira íntima. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, escute ministrações, mas principalmente leia a palavra do Senhor. Por toda a terra se faz ouvir o som de Jesus Cristo através da sua palavra. Que Deus te abençoe, te dê uma semana repleta de bênçãos e vitórias, buscando na palavra de Deus conhecimento e a vitória que vem do Senhor. Deus te abençoe.